essa questão que as pessoas vivem levantando, do determinismo e livre-arbítrio. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu odeio esta questão. Eu odeio isso com todas as minhas forças. Por quê? Eu digo muito bem. Vamos ver como é que a gente trata, e aqui eu vou dar um exemplo breve, mais tarde eu vou voltar a esse assunto com mais detalhe. Como é que a gente trata uma questão, vamos dizer, com a verdadeira técnica filosófica. Veja, se você está seriamente empenhado em filosofia, como eu suponho que vocês todos estejam, e os que talvez entraram com a perspectiva errada, pode acontecer, aos poucos vão entender como é que funciona o negócio e vão adotar a perspectiva verdadeira, eficiente, vocês não podem aceitar qualquer questão, porque essas questões, onde são colocadas para você como enigmas e como pegadinhas. E quem gosta disso é o diabo. Quer dizer, o diabo gosta de colocar para você questões que não tem saída, que você fica atrapalhado, que você fica louco para encontrar uma resposta, e você vê correndo atrás da resposta como um cachorro que você tivesse amarrado uma salsicha no rabo dele e ele fica correndo ali. Então as pessoas vão correndo atrás da salsicha faz séculos. Tá entendendo? O verdadeiro espírito filosófico, ele não joga com conceitos abstratos, ele quer criar conceitos para descrever ou explicar a realidade da experiência, a realidade da vida humana. Você quer cavar onde está e não numa altura teorética, hipotética, onde você vai ter uma resposta final sobre uma questão metafísica do determinismo e livre-arbítrio. Né? Isso é teatro mental. Tá certo? Se vocês lerem os diálogos de Platão, vocês verão que Sócrates está continuamente trazendo as pessoas de volta, desde a altura onde elas criam as suas opiniões, para a realidade do que elas efetivamente sabem. Às vezes até mostrando a ela que elas sabiam mais do que imaginavam. Elas estavam curtindo um falso conhecimento inventado, construído, quando, na verdade, se procurassem dentro de si mesmo, encontrariam mais conhecimento, tá certo? Simplesmente pelo método da confissão, como ele faz no diálogo Mênon com o escravo analfabeto. Eu não sei se o exemplo que Platão inventou ali, de mostrar que o escravo sabia alguma coisa de geometria, eu não sei se esse exemplo é totalmente adequado, mas é uma imagem, uma figura de linguagem, para dizer, olha, tem muita coisa que você já sabe, e que basta você declarar as coisas como elas são, tá certo? E você vai descobrir que você tem um depósito de conhecimento enorme. Você não precisa inventar, não precisa criar nada, não precisa construir nada. Então, mas quando vem alguém e lhe coloca essas pegadinhas, como por exemplo determinismo e livre-arbítrio, o que você tem que fazer é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi bem. O que você quer dizer com essa coisa? Ou seja, nós vamos pegar essa dupla de conceitos e tentar aplicá-los à realidade da experiência tal como eu a conheço, para ver a que eles se referem na verdade. Então, o determinismo e o livre-arbítrio, das duas uma, se você tem que escolher um deles, é porque você o está tomando como absolutos. É o livre-arbítrio total ou o determinismo total. É assim? Ora, se esses conceitos são absolutos, eles só podem se aplicar, vamos dizer, a seres que têm esta dimensão absoluta. Então perguntemos, existe determinismo e livre-arbítrio em Deus, no infinito? Deus pode ser livre ou predeterminado? Bom, por um lado, vamos dizer, ele já sabe tudo o que vai acontecer e tudo o que ele vai fazer. Sem dúvida. Ele é onisciente, então ele já sabe tudo. Então, digamos, então ele está predeterminado. Digo, sim, mas ele está predeterminado por quem? Se nada o predeterminou, ele não pode estar predeterminado. Não é porque ele decidiu fazer tal qual coisa, tá certo? Que você pode dizer que ele está predeterminado. Ele não está predeterminado, ele está determinado, está decidido. Por outro lado, Deus pode ser livre. Eu digo, livre do quê? Existe um elemento externo que possa coagi-lo? Não. Então ele não pode ser nem prisioneiro nem livre. Esse conceito não se aplica. Então, de cara, tiramos. Excluímos esta dimensão. O conceito de determinismo e de arbítrio não se aplica a Deus. E, portanto, não podem ser tratados nesse nível. Muito bem, tentemos agora, então, aplicá-lo aos seres humanos. Vejamos se um determinismo absoluto, ou um determinismo, ou uma liberdade absoluta, pode ser concebida em função da realidade dos seres humanos, tal como ela se apresenta na nossa experiência. E muito bem, se eu tivesse uma liberdade absoluta, eu faria o que eu bem entendesse. E nada poderia me limitar. Ou seja, todos os seres em volta estariam todos predeterminados por mim. Então, a minha liberdade absoluta traria o determinismo para todos os outros. Eles estavam todos ferrados. Se existe um ser humano absolutamente livre, ele é o único. Não pode haver dois seres humanos livres. Então, conceito da liberdade absoluta, babau.
Se, por outro lado, eu estivesse totalmente predeterminado, os meus pensamentos também estariam predeterminados. E não haveria possibilidade de eu me colocar alternativas. Se eu estou predeterminado, os meus conhecimentos também estão predeterminados. Estão predeterminados todos desde já, e eu tenho em mim já o conjunto de todas as predeterminações que me definem. Portanto, eu tenho de tê-las não somente no meu ser, mas também no meu conhecimento. Então, se eu fosse totalmente predeterminado, eu não poderia colocar esta questão. Então, vemos, primeiro excluímos, determinemos o arbítrio do plano divino. Não se aplicam a Deus. Tomados como conceito absoluto, também não se aplicam a mim. Agora eu vou lhe dar um exemplo. Você se apaixonou pela fulaninha. E você quer pedi-la em casamento. E você sabe que ela está apaixonada por você. Você sabe que você não é nenhum idiota. Você já percebeu o negócio. Então você vai pedi-la em casamento e você sabe que ela vai aceitar. Ela fez isso por determinismo ou por livre-arbítrio? Ela está totalmente livre? Não, se ela estivesse totalmente livre, ela poderia mudar 100% num instante, sem nenhum motivo. Ela está totalmente predeterminada? Não, porque senão o sim que ela vai dar não teria valor para você. E você nem pediria. Então, esta simples situação humana, uma situação elementar, que todo mundo, toda pessoa casada passou pelo menos uma vez na vida. Os divorciados também, os viúvos também. Todo mundo passou por isso. Quem não passou, vai passar. Espero que passe, pelo menos. Essa situação tão simples não pode ser descrita em termos de determinismo e livre-arbítrio. Se existe uma situação humana, uma única, que não pode ser descrita em termos de determinismo e livre-arbítrio, muito menos o poderá a totalidade da condição humana. Então, eu queria saber quem foi o filho da puta que inventou este problema. Inventa dois conceitos extremos, absolutos, e joga para você e quer que você escolha. Se você escolher um, está errado. Se você escolher o outro, também está errado. Se você escolher uma mistura dos dois, também está errado, porque a mistura os anularia automaticamente. Se você disser, nós somos meio determinados e meio livres, você não disse nada. Não preciso explicar muito isso. Vocês são inteligentes, entenderam que o sujeito que é meio determinado, meio livre, não é determinado nem livre, ele é uma terceira coisa, que você não sabe explicar o que é. Então, muito bem, é essa terceira coisa que interessa. E essa terceira coisa é a realidade da condição humana com toda a sua complexidade. Existem centenas de conceitos filosóficos que são só pegadinhas. São fuga da realidade. Você não pode descrever. Se você não pode descrever a realidade naqueles termos, para que usar esses termos? Estão compreendendo? Por exemplo, se você pergunta, existe um diálogo platônico maravilhoso, o crátilo, em que as pessoas discutem se as palavras, os signos verbais, são arbitrários ou são naturais. Então, uns dizem que uns são antepassados do Ferdinand de Saussure e diz que todos os signos são arbitrários. Outros são antepassados do Fabre d'Olivet e diz não, todos os signos são naturais, o som expressa a natureza das coisas, etc, etc. E eles discutem aquela coisa e o Sócrates, no fim, diz o seguinte, ora, supondo-se que eles expressassem a natureza das coisas, é porque alguém percebeu essa natureza das coisas, tá certo? E lhes deu nomes, criou nomes apropriados à natureza das coisas. Mas por que eles não poderiam se enganar? Então, mesmo supondo-se que os sons fossem naturais, alguém teve de captar essa relação entre a natureza dos seres e o som e dar nomes apropriados às coisas. Mas eles podem ter se enganado, nada me garante que eles sempre acertaram. Tanto que, se você cavar profundamente essas etimologias esotéricas, tá certo? Você verá que esses nomes antigos que expressam a natureza das coisas, eles expressam isso só parcialmente, eles só expressam um aspecto da coisa, porque eles são símbolos. Eles são apenas símbolos. Então, se são convencionais, são símbolos. E se são naturais, também são símbolos. Então, o que importa é isso? O que importa é você tentar conhecer a efetiva natureza das coisas. E não saber se as palavras as expressam ou não as expressam por convenção ou, vamos dizer, por uma espécie de transposição da natureza das coisas. Ali você tem um exemplo maravilhoso da técnica filosófica. Como é que ela tira você de uma falsa alternativa e te traz de volta para a realidade das coisas? Então, por exemplo, tem aquela lenda que Adão deu nome às coisas. Bom, eram os nomes verdadeiros. Você tem certeza que Adão acertou em tudo? E você tem certeza que quando
Adão nomeou alguma coisa segundo a natureza. Aquela coisa tinha somente aquela natureza ou tinha várias naturezas superpostas? Nenhum ser efetivamente existente se reduz à sua natureza tal como aparece na sua definição. Mas, se as coisas se reduzissem às suas essências, elas não poderiam estar em lugar nenhum, fazendo nada e ter qualidade nenhuma. Seriam apenas definições ambulantes. Não? Por exemplo, você dá a definição de vaca, eu digo, bom, mas a definição de vaca não está em lugar nenhum. E toda vaca que existe, ela está em algum lugar. Ou ela está no estábulo, ou está no pasto, ou está na exposição de animais, tá certo? Ou invadiu o seu jardim, está comendo as roupas do seu varal. Alguma coisa ela está fazendo e está em algum lugar. Isso não está na definição. Isso são elementos ditos acidentais. Então, a acidentalidade é um componente essencial da realidade. Se os nomes todos dissessem as naturezas das coisas, nós não poderíamos falar das acidentalidades. Nós seríamos um verdadeiro tratado de lógica que só falaria de essências abstratas, tá certo? E não de realidades e espaços temporais. Então é impossível que todos os nomes traduzam a natureza das coisas. E é impossível que todos os nomes sejam absolutamente convencionais. Ou seja, essa questão da convencionalidade ou da naturalidade, essa questão não se coloca. Ela é uma alternativa artificiosa, concebida por algum desocupado para manter a humanidade ocupada em masturbação mental. Então é necessário que não só os seus conhecimentos positivos nasçam da experiência verdadeira, mas até as perguntas têm que nascer da experiência e têm que se legitimar na experiência e têm que provar que tem importância efetiva e que não são só um jogo mental, elegante ou quanto seja. E o modo de fazer isso é sempre a mesma técnica da confissão. Neste caso, você pode obter alguma coisa perguntando de onde foi que eu tirei essa ideia. Ao longo de 30 anos de experiência, eu garanto para vocês, todas as vezes que eu fiz esta pergunta a alguém, de onde você tirou esta ideia, a pessoa me respondia com um argumento em favor da ideia. E daí eu dizia, mas não é isso que eu estou perguntando, eu estou perguntando de onde você tirou, como isto veio parar na sua cabeça. Onde pela primeira vez você teve notícia desta ideia? Foi alguém que lhe falou? Foi um livro que você leu? Qual foi o contexto real onde aquilo lhe apareceu? Tá certo? E qual é a história que esta ideia teve dentro da sua mente? E daí as pessoas não sabiam responder. Mas escuta, mas se você não sabe a história da presença de uma ideia na sua própria mente, você não sabe nada a respeito dessa ideia. Aquilo é apenas uma palavra deslocada da condição real. Deslocada do contexto histórico, cultural, psicológico real, onde ela apareceu. Então, se você perguntar, por exemplo, de onde apareceu essa questão de determinismo e livre-arbítrio, você verá que ela jamais aparece da sua experiência pessoal. Jamais, ao tomar uma decisão ou fazer uma escolha, você se pergunta se essa escolha é predeterminada ou se você a está inventando na mesma hora. Ninguém faz isso jamais. Você só pergunta por determinismo e livre-arbítrio quando chega algum teólogo, algum filósofo, algum pentelho, tá entendendo? Te forçando, botando essa camisa de força em você. E daí você diz, agora também não sei mais. Não se pode estudar filosofia na base desse tipo de perguntas artificiosas. Tá entendendo? E aí, vamos dizer, fica sempre, a lição de Sócrates. Sócrates nunca caía nessas pegadinhas. Quando fazia essa pergunta, ele fala, não sei. Não tenho como dizer, não sei, e o problema não é esse. Eu não sei e não é da minha conta, e eu estou ocupado com coisa mais importante. Eu estou ocupado em descobrir o que eu verdadeiramente sei a partir da experiência que eu realmente tenho. Sócrates fundou a filosofia do Ocidente. Quer dizer, ele é o pai de nós todos e é um modelo. Você tem muita coisa para aprender com ele. E esta é uma das principais. A filosofia não é uma especulação entre conceitos e juízos abstratos que requeiram a sua habilidade lógica. Ela não é isto. A filosofia é cavar onde você está. Ela não é a busca de um conhecimento total universalmente válido. Jamais. Ele é a busca de um esclarecimento suficiente para a sua própria orientação na realidade.